No dia em que eu vim de casa, cheirando a beira de rio, no pensamento mais asas, pra cumprir melhor meu desafio. Meu pensamento rodou, cortando todo esse trem, andando bem. Acho que é mais de 100, de Maceió aqui parece ali. Mãe disse que eu não aceite, corja com mais companhias. Quando deitar toma um leite, depois reze 3 Ave Marias. Meu pensamento rodou, cortando todo esse trem, andando bem. Acho que é mais de 100, de Maceió aqui parece ali. Um dia ainda sou cantor, faz um ano que eu te disse brincando. Eu fui pensar no meu amor, agora tô aqui quase chorando. No dia em que eu vim de casa, cheirando a beira de rio, no pensamento mais asas, pra cumprir melhor meu desafio. Meu pensamento rodou, contando todo esse trem, andando bem. Acho que é mais de 100, de Maceió aqui parece ali. Faz tanto tempo que eu lhe disse amor. Eu fui pensar no meu amor, agora eu tô chorando. O dia que eu vim de casa, cheirando a beira de rio, no pensamento só asas, pra cumprir melhor meu desafio. E muita água rolou, contando todo esse trem, andando bem. Acho que é mais de 100, de Maceió aqui parece ali. Gente, eu tô aqui hoje com Ilessi, essa cantora maravilhosa que me emociona quando canta. Já com uma carreira decolando, cheia de projetos, compositora. O que mais? Tantos adjetivos. Uma honra ter você aqui, um prazer enorme. A honra é minha. Tô até nervosa aqui como mestre, né? Bom demais tocar contigo, uma delícia. Que bom. Fiquei aqui emocionado várias horas, porque de fato é bom demais a gente ouvir uma cantora com esse talento todo. Sabe? O seu talento ele transborda, então é um negócio que a gente vai ouvindo, vai falando, pô, bicho, é bom demais, né? É tudo bom, uma delícia. Conta um pouco pra gente dessa sua história, de onde vem isso? Quer dizer, isso é uma coisa de família, isso é uma coisa de... Como é que começou a música pra você? Como é que foi? Eu acho que é de família, assim. Meu pai é compositor, é cantor, trabalhou com música. Então é de família. Mas, assim, nunca seguiu profissionalmente, assim. Fez alguns trabalhos, mas nunca seguiu com regularidade a coisa da música. Mas a música é um lance, assim, que eu digo que é quase obsessivo para todos nós na família, porque é uma coisa muito intensa, todo mundo lá em casa ouve muito música. E eu acho que eu sou a que que ficou um degrauzinho a mais, assim, um tiquinho a mais, porque é uma relação realmente muito intensa. Aquela coisa de... Todo mundo, rapaziada, toda vendo novela em casa e eu dentro do quarto escutando Elis Regina. Então é um negócio que sempre foi o meu barato, assim, eu não vejo graça, assim, em outra coisa, assim, mais do que eu vejo em música. É muito, muito intenso mesmo. Isso é super evidente quando você está cantando. É evidente. Muito, a música é um negócio assim. É muito, muito, muito intenso. Isso é desde pequenininha? Desde pequena. E o lance de cantar acho que é a coisa principal em mim. E eu comecei a estudar música. O primeiro instrumento que eu estudei foi violão, depois piano. Eu comecei a estudar canto já mais velha, mas eu sempre quis ser cantora. Na verdade, eu nem tenho uma coisa muito clara na minha cabeça de quando algo que me despertou e não, vou ser cantora. Eu sempre pensei em ser cantora, sempre foi um sonho meu.
Eu sempre tinha aquelas vozes que eu ouvia em casa como referência e queria ser aquilo, sabe? Me imaginava... Outro dia eu estava falando com uma amiga minha, que tem um disco da Fátima Guedes, que chama Coração de Louca, que eu amo. É um disco dos que eu mais gosto dela. E eu imaginava o meu primeiro disco com aquela capa, assim, aquela capa preto e branco com a boca pintada de vermelho. Eu queria ser ela, sabe? Então acho que tem muito isso. É música, música, música em casa o tempo todo. E ouvindo meu pai também tocar violão muito, cantar muito em casa. Bacana, bom demais. Eu conheci a Ilessi. Eu tenho essa falha na minha formação. Eu não conhecia a Ilessi antes dela ter ido para a Suécia, que eu sou professor numa universidade na Suécia, muita gente já sabe que assiste o programa. E essa universidade tem um intercâmbio com a Unirio, e a Ilessi estudava na Unirio, ainda estuda, já formou? Não, ainda estou. Então nós estamos em 2016 e a Ilessi ainda está lá na Unirio. E ela foi no intercâmbio estudar nessa universidade lá na Suécia, e foi ali que eu te conheci. Foi. Né? Eu nunca tinha te ouvido falar de você. Você vê que a falha é minha, total, a falha é minha. Assim, um problema na minha formação, não ter ouvido a Ilessi antes. Mas eu lembro quando eu ouvi você cantando lá como aluna, e eu cheguei, eu falei, que é isso, essa menina? De onde veio essa menina, né? Eu pirei de cara com a tua primeira performance, assim, mesmo. E como é que foi essa experiência também de ir para a Suécia para você? Isso foi importante? Não foi? Como é que funcionou? Muito importante, foi incrível para mim. Eu estava fazendo licenciatura e aí apareceu essa oportunidade de fazer o intercâmbio. Passei e fui com esse intuito de... É legal falar de uma coisa, né? Porque eu tive uma experiência na Unirio, no Brasil, com uma professora chamada Berit Anderson, que é uma professora de improvisação lá, né? Lá da... Ela veio dar aula pelo intercâmbio. Isso, na Unirio. Sueca, E eu curti muito o trabalho dela. Eu trabalho com a escola antiga de jazz e com muito trabalho de sketch. E aí eu fiz 2 oficinas com ela veio 2 vezes antes de eu viajar. E fiquei com essa história de querer estudar um pouco mais de improvisação. Fui muito com esse intuito. Ah, que bacana. E aí, chegando lá, soube que o curso de improvisação era com ela e com você. Então, que caraca! Então, foi muito legal, porque com ela eu desenvolvi mais a coisa da improvisação modal. E contigo entrei de cabeça num estudo mais sistemático da improvisação harmônica. Né? Isso foi uma coisa que realmente abriu minha cabeça. Eu senti que eu voltei de lá muito mais madura, muito mais consciente do que eu fazia, porque o processo de improvisação para mim era totalmente intuitivo. Na verdade, eu acho que o processo de improvisação ele não deixa de ser intuitivo nunca. Ele sempre vai ser uma coisa intuitiva. Só que você pode fazer intuitivo com informação ou intuitivo sem informação. Né? Na verdade, com informação é sempre com informação. Eu vou refazer essa minha frase aqui. Porque a informação, ela entra na vida da gente, entra na nossa... Eu não sei aonde que ela entra, se é na alma, se é no cérebro, se é no coração, não sei onde ela... Mas a informação, ela entra de várias formas. Uma é essa de você entender as coisas que estão acontecendo. Ah, olha aqui, tá vendo essa nota nesse acorde dá esse efeito, então, e ela tem esse nome, e aqui eu posso usar isso, uma aproximação, posso fazer... Então, aí tudo bem, esse é o estudo. E tem a outra forma de entrar, que é a forma que entra como você, de tanto ouvir aquilo vai se incorporando no teu vocabulário de... É a forma como você incorpora que é diferente, né? Mas é aquela estrutura que você reconhece de uma maneira ou de outra. Ou de outra, exatamente. E a intuição, ao meu ver, é uma habilidade que a gente tem de lançar a mão dessa informação de forma espontânea, sem ter que pensar nela. Você tem a informação, tem absorvido ela, ou porque pegou de ouvido, ou copiando, né? Você ouviu o solo de uma cantora ou de um instrumentista qualquer e você copiou um pedaço, copiou outro. Aí você entendeu a estrutura das escalas, o relacionamento das escalas, dos acordes. Aí você... Bom, tem várias coisas que você vai trabalhar. O timbre ou as sílabas que você vai usar, você tem que pensar nisso tudo. Mas quando você está improvisando, é um processo intuitivo.
né? Você não está pensando em nada, a gente está simplesmente tocando, você não pensa mais. Você pensa quando está estudando. E é bom parar para pensar quando está estudando, né? Você parar e pensar, experimentar, porque em casa a gente pode errar à vontade, né? Então você pode botar ali como chama? Um acompanhamento e ficar experimentando. Aqui deu certo, aqui não deu. E quando você vai tocar, você se deixa livre para a tua intuição fazer o que precisa ser feito, né? Que é buscar essa informação e julgar na tua voz. E um negócio que você me falou quando eu estava lá, que foi muito importante para mim, foi a sensação que eu tive quando cheguei lá de que, putz, caraca, eu achava que sabia, bicho, tem muito feijão com arroz ainda. E aí você me disse que você vai ter a sensação de que você vai estar num processo de estagnação, mas na verdade é um processo lento, você está elaborando, você está desenvolvendo isso, que você está absorvendo o que você está aprendendo. Mas é um processo lento, de repente dá um clique. Isso foi um você negócio... Você sentiu isso? Cara, isso é um barato, cara. Isso é um barato. Eu falo para várias pessoas isso, porque eu passei por essa experiência e passo até hoje. Mas a primeira vez que a gente passa é um pouco aflitivo, né? Quando você passa com consciência, você fala, pô, eu estou estudando, me dá a sensação que eu estou piorando. Pois é, Tem gente que para de estudar aí. Que o cara fala, não, isso comecei a estudar e comecei a piorar. Porque a sensação que me deu, putz, acho que não é a minha. Exatamente. Ainda bem que você me disse aquilo. Tem gente que para aí. E aí acha que o problema está no estudo. Não está no estudo. O problema é quando você está aprendendo alguma coisa nova e você ainda não consegue aplicar aquilo, o teu antigo começa a soar banal. E aí quando você faz o que você fazia, fica bobo. Você fala, pô, tá ruim isso. Né? Porque você já está com uma referência completamente diferente. Tá bobo isso aqui. Mas você está elaborando aquilo, né? Aquilo está crescendo por dentro. É igual o bambu chinês, né? Dizem que o bambu chinês cresce só a raiz. Você planta, fica anos ali, só aquele negocinho, e só a raiz descendo. Aí quando aquele negócio nasce, fazem pau, vai alto a pampa, porque tá cheio de raiz. Né? Eu acho que esse processo de criar raiz, ele é um processo frustrante, porque você está trabalhando, está estudando as coisas novas, e aí você vai cantar e você fala, pô, acho que eu estou piorando. Né? Tem gente que para aí, cara. Eu já vi muita gente falar, não estudei porque eu não vou estudar, porque isso eu senti que isso vai me atrapalhar. Tudo bem, aí ele vai continuar construindo, obviamente, né, as coisas dele, através de um outro tipo de estudo, que é importante também. Né? Mas foi legal você falar isso, porque realmente é assim. Então, se tem alguém aí vendo que é músico, está frustrado, está estudando, entende que o processo não é linear. Né? O nosso processo de crescimento não é linear. Ele funciona assim, ele vai reto, aí você começa a estudar uma coisa nova, começa a cair, aí de repente faz assim, pim, aí de novo a mesma coisa, e aí para sempre. Depois, né, que você pode traçar uma linha que você está realmente evoluindo. E foi muito bom eu ter vivido essa experiência, porque é um lance que você me passou e que eu já estou passando para os meus alunos também. Que bacana. Foi muito bonito. Isso. Bom, aí você esteve lá fora e voltou, e aí chegou aqui, milhões de projetos, o que você tem feito, como é que estão as coisas? Pois é, foi bem rápida a coisa. Eu achei que eu ia chegar, ia ter um processo longo de readaptação, mas eu já cheguei, já fiz um show com o Thiago Amude de cara, fui convidada por ele para participar do show dele, e depois fiz um show com o Diogo Cili, que é um violonista que também estudou na Unirio, e a gente faz um show com músicas do Manduca, que é um compositor maravilhoso, filho do Tiago de Mello, poeta. Então eu emendei em vários shows, estou fazendo mais trabalhos como compositora, participando de projetos como Mulheres do Brasil, que é um projeto da Luísa Salles, com todas compositoras mulheres, e projeto também de uma galera de BH, com compositoras também. Então, estou fazendo um monte de coisa. Mas essa vez de compositora veio quando e como? Como é que foi isso? Muito mais recente. Na verdade, eu fiz uma música para a filha de uma amiga minha, que é compositora também. Se chama, Você é ligada na música ou mais na letra? Você faz... Não, música total, não faço letra. Você não faz a letra? Não faço letra. E faz usando que instrumento? Violão. Ah. E aí eu fiz uma música para a filha da Milena Tibúrcio, essa compositora de Brasília, e fica um pouco envergonhada com aquela música lá. E aí fui para Belém e mostrei para um amigo meu de lá, e ele falou,
você tem que começar a compor mais, tem que mostrar essa música. E eu falava pra ele, essa música, eu penso muito na Simone Guimarães, fazendo a letra da música. Ele falou, manda pra ela. Mas eu não conheço ela. Manda pra ela. E ela fez, mandei pra ela por e-mail, eu não conhecia pessoalmente. Ela fez na mesma semana. E foi um presente. Simone tá morando em Brasília. Tá morando em Brasília. E foi muito lindo, porque foi uma coisa... Acho que foi o aval que eu precisava, porque eu tinha tanta admiração pela Simone, como cantora, como compositora e demais. Tudo. E aí foi o encorajamento que eu ganhei, assim, pra compor. Agora eu tô compondo bastante. Que bacana. Né? Abriu a janela, de repente abriu aquela porta, né? E é esse processo, assim, de componho sempre a partir da harmonia. Vou fazendo os acordes e vou costurando a melodia sobre a harmonia. Porque o processo com meu pai, por exemplo, é diferente. Meu pai faz melodia, depois ele harmoniza. Comigo Você sabe que isso é uma coisa interessante, que a gente já conversei com vários compositores aqui, que estiveram aqui, sobre isso. Porque, na verdade, isso é uma forma de compor, né? Você tem harmonia, você vai costurando a melodia como você faz. Mas isso, de uma certa forma, te aprisiona. Porque você vai compor em cima do repertório harmônico que você conhece. E às vezes a melodia, se você deixar ela livre, ela vai pedir harmonias muito, às vezes, mais interessantes. Se bem que a melodia você pode harmonizar de várias formas, né? Mas quando você tem uma melodia boa, você não precisa ter uma harmonia, você não precisa ter... Sabe, a melodia boa, sozinha, ela se basta. Com certeza, com o seu talento, você vai fazer o acorde e você vai achar boas melodias. Mas aí que tá, assim, o processo comigo é estranho, porque eu vou fazendo os acordes pela sonoridade, pelo som do acorde, não pensando que eu sei o nome daquele acorde. Tanto que, em geral, metade dos acordes eu não sei o que é que eu faço, porque eu vou costurando, vou buscando aquela sonoridade, aquele som. Às vezes o som já está na tua cabeça, né? E aí eu vou tentando fazer aquelas referências que a gente tem, porque na verdade tudo vem das referências. Então, esses caras como o Toninho Horta, que você vê que tu acha que o cara vai pra direita, ele vai pra esquerda. É isso, entendeu? Então é esse gosto que eu tenho, que eu acho que vem do Nelson Ângelo também, de uma galera que é um caminho harmônico, que é outra coisa, entendeu? Então eu acho que é muito disso. Agora, não sei, acho que também no processo de composição vem um pouco isso, de ir começando com uma harmonia e depois uma segunda parte eu já vou cantando. Eu acho que tem um lance da improvisação também, que eu vou cantando e vou deixando um caminho melódico chegar também, aí depois vou harmonizando. Acho que é meio misturado. É meio misturado. Mas acho que o lance da harmonia é muito doido, porque é totalmente assim, eu não penso em função, não penso em sequência harmônica, não penso em nome de acorde, sabe? É melhor. E é muito... Está sendo muito bom. Eu descobri que eu gosto disso. Talvez eu me sentisse um pouco intimidada, porque eu vi o meu pai fazendo aquilo de uma maneira em casa, desde pequenininha, desde pingo de gente. De uma maneira tão natural, que era sair, assim, né? E meu pai faz letra também. E sempre rola assim. Acorda de 3 horas da manhã, ele escreve tudo de uma vez. Acho que o processo de composição, para mim, está sendo enriquecedor também. Acho que eu estou crescendo muito como cantora, de uma certa forma, de uma relação mais profunda com a harmonia, com a estrutura de composição, com as coisas, mesmo as coisas que eu ouço dos outros compositores. Está sendo muito legal. Em falar em outros compositores, você citou o Thiago Amude, que não por coincidência está aqui hoje. Thiago. E vocês estão fazendo um trabalho juntos. Né? Baseado nas composições do Thiago, ou não? Tem 2 histórias aí, né, com o Thiago. Uma é que eu faço um show com ele, com músicas dele, e a gente tem feito isso já há alguns anos. Ele começou me chamando para participar do show dele, eu cantava 2 músicas e depois 4, depois... foi abusando. Chegar, vou fazer um show, você cantando tudo. Aí eu, opa! E foi encrenca, assim, mas eu sou muito fã do Thiago, né? Eu já conheci, antes de conhecer o Thiago e ele se tornar esse amigo, irmão que ele é, eu já era fã dele. Então, eu acho ele um dos maiores compositores do Brasil e acho que esse trabalho que a gente tem feito, a gente tem conseguido mostrar também todo um trabalho que eu faço, que eu tenho gosto por isso, talvez
pela coisa de ter a música, a composição em casa, pessoas como meu pai fazendo música e tal. A primeira música que eu gravei na minha vida foi uma música do meu pai. Então eu sempre tive essa relação de buscar compositores novos, é uma coisa minha. E aí a gente apresenta no show coisas dele, com os parceiros dele, que são da nossa geração também. Então isso é muito maravilhoso. Coago no inchaço de luas, músculos tédio curtidos em alta cultura, visgo de pesadelo, besuntando vigílias acesas, e essa incapacidade de me perdoar. 30 anos trancado na respiração por gelo e vidro, torto, prometido, adiado, natimorto, publicitários brincam de lanterna mágica. Tombei na vida, sem bússolas, âncoras ou primeiros nomes, uns pecadilhos na puberdade. A hipocrisia da maturidade. Me bloquearam o concílio dos símbolos. 30 anos depois vem o tempo engolfando até o esquecimento. Tem um sismógrafo latejando com todos os minutos dentro. Vai passar o maremoto. De pesadelo, besuntando vigílias acesas, e essa incapacidade de me perdoar. 30 anos trancado na respiração por gelo e vidro, torto, prometido, adiado, natimorto, encolhido sob a tampa de publicidade.
trocadilhos na puberdade. A hipocrisia da maturidade. Quando vi, me bloquearam o concílio dos símbolos. 30 anos depois vem o tempo engolfando até o esquecimento. Tem um sismógrafo latejando com todos os minutos dentro. Vai passar um maremoto. Gente, brigadaço por vocês virem aqui a brilhantar o programa desse jeito, desse Nossa, eu te bom agradeço demais ter demais. você Que aqui. alegria, que alegria. Muito bom estar aqui. Obrigado, Obrigada. Thiago. Eu agradeço, muito obrigado, até a próxima, até breve. Se Deus quiser, é isso aí. Eu vim de casa, cheirando a beira de rio. No pensamento mais asas, pra cumprir melhor meu desafio. Meu pensamento rodou, cortando todo esse trem, andando bem. Acho que é mais de 100, de Maceió aqui, parece ali. Mãe disse que eu não aceite, corja com mais companhias. Quando deitar tomo um leite, depois reze 3 Ave Marias. Meu pensamento rodou, cortando todo esse trem, andando bem. Acho que é mais de 100, de Maceió aqui, parece ali. Um dia ainda sou cantor. Uma tosse. Cara, eu quase passei mal. Profissionalismo é isso, né? Você guardou a tosse. Chorei, caiu uma lágrima aqui, bicho. Cara,